Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês para apresentar o Congresso Técnico do GP Triathlon Penha. Estamos na nossa 7ª edição em Penha. Na verdade, são 25 anos de história com SB5 Eventos fazendo triatlon em Santa Catarina e para o Brasil. Esse evento tem a supervisão e arbitragem da Federação de Triatlon de Santa Catarina. Nós temos o apoio da Prefeitura de Penha e das suas secretarias, da Vitafor Suplementos, da Copa Empreendimentos, que nos cedeu graciosamente o terreno, da Polícia Militar Rodoviária e dos agentes de trânsito de Penha. Nós temos a programação do evento começando no sábado, dia 16 de agosto, com a entrega de kits a partir das 14 horas até as 17 horas no local onde ficará a área de transição e a arena do evento, na Praia da Armação, na Avenida Itapocorói, 1875. Para quem chega em Penha, o local é entrando na avenida em frente ao castelo, que é a Avenida Alfredo Brunetti, e vai dar um posto de gasolina. Logo que você chegar na esquina, você já vai ver toda a arena do evento montada, pórtico, etc. Ali será a entrega de kits e também a arena do evento. No domingo, no dia 17 de agosto, o check-in com os árbitros da FETRISC começa às 5h30 até às 6h55. Como nós temos uma quantidade bastante grande de atletas, é importante que você chegue cedo, para que nós não atrasemos a largada. As largadas estão previstas na seguinte ordem. Às 7 horas, nós teremos a largada da prova Standard. Às 7h30, a prova do Sprint Mountain Bike. E às 7h50 do Super Sprint. Lembrando que a gente costuma dar 1 a 2 minutos de intervalo entre o masculino e o feminino, certo? E a previsão para que nós façamos a premiação no local da prova, na arena da prova, é para as 10h30. Com relação à entrega de kits, para a retirada de kit, o atleta já sabe que ele deve apresentar um documento com foto e com uma identificação legível. Caso o triatleta não possa comparecer à retirada de kit, deve solicitar a um representante que compareça com uma imagem do seu documento e um texto que ele pode fazer no WhatsApp, por exemplo, autorizo fulano de tal a retirar meu kit e me responsabilizo por isso. Então, esse atleta, esse representante, técnico, ou amigo, ou parente, ou pai, enfim, a pessoa que for retirar, vai poder retirar o kit apresentando a imagem do documento e apresentando esse texto. Tá? Não serão entregues kits fora dos horários estabelecidos. Então, procure estar em Penha entre 14 e 17 horas do sábado, dia 16. Você pode, como eu já disse, pedir para um terceiro retirar seu kit, mas não serão entregues kits no domingo. Bom, os kits são compostos tanto no Standard, quanto no Sprint, quanto no Super Sprint, com um numeral de capacete, que deve ser colocado à frente do capacete para sua identificação, um numeral de bike, que deve ser colocado no canote da sua bike, ele vem inteiro assim, e você dobra ele ao centro e cola as duas partes no canote da sua bike. Então, fica fácil. O numeral de peito, que o atleta ou usa um race belt ou usa 2 prendedores, ele não deve alterar esse numeral de peito, lembrando que esse número aqui é apenas uma referência. Vai receber uma camiseta do evento, na sua sacola, e também recebe uma touca. Cada modalidade tem uma touca com cor específica que vai ser indicada na hora que o atleta recebe o kit, certo? O kit do Super Sprint e do Sprint também tem a mesma sequência, o numeral de capacete, o numeral de bike que deve ser colocado no canote, o numeral de peito que o atleta deve utilizar, normalmente se chama comumente numeral de peito, mas a maioria dos atletas usam ele na cintura, a camiseta do evento e novamente a touca, certo? Para aqueles que adquiriram um kit premium do GP, vão receber uma mochila de triatlon, um squeeze personalizado, um race belt e uma camisa de ciclismo do GP Triathlon. Bom, as categorias do GP Winter Triathlon Penha. Nós temos o GP Standard, nas faixas etárias começando
no 18, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49 até os 75, 79 e 80 mais. Já no GP Sprint e o Super Sprint, as categorias começam dos 14 e 15 anos, 16 e 19, 20 e 24. No Super Sprint também, só que o intervalo das faixas etárias é 14, 15, 16, 19 e a partir daí de 10 em 10 anos, 20, 29, 30, 39, 40, 49 e assim sucessivamente. Para atleta, como não é uma prova específica de paratriatlon, ela abrange todos os paratletas, como categoria única. E o mountain bike também, como ele abrange todos os atletas, ele está nas mesmas divisões que nós temos ali, masculino e feminino, para a categoria sprint. As distâncias da prova. Nós temos 3 provas acontecendo simultaneamente, né, com largadas, como eu já disse, em horários intercalados. Temos a prova do GP Standard com 2 voltas de 750 metros de natação, 42 quilômetros de ciclismo, que são 4 voltas, mais a entrada e a saída, e uma corrida com 10 quilômetros. O GP Sprint são 750 metros de natação, apenas uma volta nas boias, 21 km de ciclismo, porque o percurso é um pouquinho mais do que 10, né? É 10,5, mais a entrada e a saída. Então pode ser que dê uns 22,5, 23, ali o 42 também é o circuito em si. E a corrida é de 5 km e no Super Sprint é só uma ida e uma volta à boia, 375 metros, uma volta de corrida no ciclismo com 10,5 km e a corrida do Super Sprint é 1.250 metros, volta mais 1.250 metros, completando 2,5 km. Bom, aqui nós temos aí novamente a representação da natação, onde o atleta obrigatoriamente deve nadar no sentido indicado na largada. Normalmente em Penha nós nadamos no sentido anti-horário, ou seja, o atleta passa com o ombro esquerdo sempre pelas boias. Como no standard o atleta terá que sair da água, então ele vai passar também com o ombro esquerdo na areia quando ele sair, e retorna à água. Então ele nada 750 metros no standard, sai da água e volta para a água para nadar mais 750 metros para completar os 1.500 metros de natação. Já o sprint, a partir da largada, ele nada no sentido anti-horário, ombro esquerdo na boia, na segunda boia também ombro esquerdo, vai até a boia de referência no centro, saindo da água e entrando na transição, completando os 750 metros. E não está aqui identificado no mapa, mas nós teremos uma boia, e antes da largada nós informaremos os atletas. No Super Sprint são apenas 375 metros, então o atleta só vai até a boia e retorna até a boia. Se nós conseguimos aproximar as duas boias que estão nas extremidades aqui, dependendo do clima e do tempo, a gente vai deixar duas boias muito próximas para que o atleta faça os 375 metros. Na natação, se você se não se sentir confortável, sentir que está com o coração disparado, que a respiração está ruim, levante seu braço. Nós teremos uma equipe com 12 guarda-vidas para lhe dar o suporte. Lembrando, você pode segurar no SUP, né? Você não vai ficar... o guarda-vidas não pode te conduzir, mas você pode parar, respirar e depois continuar. Eu recomendo sempre que você não desista, que você não pare. Agora, se efetivamente você não se estiver confortável naquele dia e não conseguir completar a prova, por favor, informe a arbitragem. Ao sair da água, né, se você sair em outro ponto, informe a arbitragem que você saiu, porque é muito importante a contagem dos atletas. Nós precisamos saber que todos os atletas saíram da água, né? Então, se você saiu fora do ponto que estava programado ou saiu, a partir do momento que você sair, informe o árbitro da natação que você está desistindo, ok? Eu espero que isso não aconteça com nenhum de vocês. Bom, na natação, as regras básicas são utilizar a touca fornecida pela organização. A roupa de borracha, como é um evento que nós sempre primamos pela segurança, ele é liberada e nós recomendamos, né? Normalmente, agora nessa época do ano, está um pouco mais frio, ainda mais na hora da largada, bastante frio. Espero que não seja como está sendo nos últimos dias, pode ser que
até no dia nós tenhamos um dia de muito calor, mas nós sempre recomendamos, então, a utilização da roupa de borracha. É óbvio que ela não é obrigatória, a não ser que a temperatura da água esteja abaixo de 14,9 graus, 15 graus. Normalmente a água na armação nessa época do ano fica entre 19 e 23 graus. Lógico que no dia a gente vai fazer uma medição e se a água estiver abaixo de 15,9 graus, a roupa de borracha é obrigatória, certo? É proibido sair da água fora do local indicado, ou seja, nós temos um pórtico onde o atleta tem a boia de referência e ele deve ir até aquele ponto nadando. Eu sei que às vezes a navegação com o vento é um pouco difícil, mas procure sempre a boia de identificação que está na areia para que você saia junto à boia. E volto a insistir, em caso de mal-estar, levantar um dos braços, chamando a segurança aquática e fique tranquilo, não se desespere, que rapidamente um guarda-vidas vai estar ao seu lado, tá? Então, obedeça sempre a orientação dos staffs, árbitros e dos guarda-vidas. Bom, aqui nós temos uma representação do percurso de ciclismo. Diferentemente do GP Extreme que aconteceu em fevereiro, que alguns de vocês fizeram, nós, a partir daquele pontinho preto ali da saída, nós não iremos mais para a esquerda, né? No sentido de quem está saindo para pedalar. Nós vamos fazer o percurso com o retorno na rotatória do castelo, em frente ao parque. Então, as 4 voltas do GP Standard são feitas até a rotatória do castelo. As 2 voltas do GP Sprint também são feitas até a rotatória do castelo e a volta do GP Super Sprint é uma volta única que entra no percurso, dá uma volta no percurso e sai. Lembrando que essa é uma prova curta, não teremos hidratação no percurso, a hidratação no ciclismo é responsabilidade do atleta, né? Então não serão entregues nem garrafinhas, nem squeezes, nem isotônico no ciclismo, certo? Então a hidratação do atleta é responsabilidade do atleta. 2 coisas bem importantes. Quando você sai da natação e vai até a transição, a primeira coisa que você deve fazer antes de pegar a sua bike é colocar e afivelar o seu capacete. Isso é regra básica do triatlon. Então, se você pegar e retirar a sua bike do cavalete para sair da transição, sem afivelar o capacete ou sem colocar o capacete, você automaticamente será penalizado. A arbitragem vai lhe chamar a atenção, vai fazer você colocar a bike novamente no cavalete e afivelar o capacete. Então, a regra número 1, quando você entra na transição, colocar e afivelar o seu capacete. A partir de então, você faz as outras atividades, colocar sapatilha, colocar número, enfim, o que você tem em mente na sua sequência para ter o melhor aproveitamento na transição. Lembrando que vocês vão sair da transição olhando em relação ao mar, né, de costas para o mar, vocês saem para a esquerda, já entram à direita na Alfredo Brunetti, sempre pedalando pela via do lado esquerdo, porque o trânsito estará aberto para os veículos do lado na pista da direita. Então vocês vão pedalar do lado esquerdo da via e quando vocês retornarem, vocês vão retornar pela mesma via que saíram, ou seja, pela via da esquerda, só que dessa vez na mão da direita, ao lado da ciclovia. Preste muita atenção nisso, que nós teremos só uma via de entrada e saída e é muito, muito importante que vocês observem, porque nós temos meia pista para entrar e sair. Diferentemente na Transbet, que nós temos uma pista inteira para rodar sempre ao lado do canteiro, né? Então não saia fora dos cones, porque estará liberado o trânsito para os veículos por uma questão de segurança. Pedale sempre dentro da área dos cones, ou seja, junto ao canteiro central, que você terá segurança. No caso de uma ultrapassagem, lembre-se, avise o atleta que está à sua frente, né, que vai fazer uma ultrapassagem. Então, ultrapasse sempre pela esquerda para evitar qualquer tipo de colisão ou acidente. O vácuo nas 3 provas, tanto no Standard, quanto no Sprint, quanto no Super Sprint, ele é liberado. Só que tem uma condição. O atleta que estiver com uma bike TT, ele não pode ficar no vácuo dos demais atletas. É permitida a utilização de bike TT? Sim, nós permitimos a utilização de bike TT. Mas se ele estiver no clipe, atrás do pelotão, ele pode ser penalizado. Agora,
por questões de segurança, ele não pode andar no vácuo, porque o clipe, caso aconteça um acidente no pelotão, o clipe pode machucar o atleta da frente. Então, essa é a razão de não se utilizar normalmente bicicletas TT em provas onde o vácuo é liberado. Mas será permitida a utilização de bikes TT com a condição de que o atleta não utilize o vácuo. Se ele utilizar o vácuo numa bike TT, ele poderá ser penalizado e levará a uma penalização de 2 minutos no seu tempo final. Seguimos. Então, as regras básicas do ciclismo, depois das recomendações que eu já havia comentado, são as seguintes. Utilizar o capacete rígido e afivelado, que vai ser verificado para entrar na transição. É proibido pedalar com o torso nu, né? Então o atleta tem que estar com uma camisa de ciclismo ou com um macaquinho, a triatleta pode estar de maiô, enfim, mas é importante que todos estejam com o torso coberto. É liberado o uso do clipe e bicicletas contra relógio, seguindo aquela condição que o atleta não pode pegar vácuo com a bicicleta de contrarrelógio. As demais bicicletas com um guidão tradicional, sem problema algum. A mountain bike é uma bicicleta que usa sempre que a condição ela não pode utilizar pneus slick, senão ela será considerada uma bicicleta de ciclismo. Então, o vácuo aqui no texto é GP Extreme, mas na verdade é o GP Standard, é liberado. No sprint e no super sprint também liberado. Respeitar a faixa etária, respeitar a faixa de monte e desmonte. O atleta não pode sair pedalando de dentro da transição e também não pode entrar pedalando dentro da transição por uma questão de segurança, é óbvio, né? Então ele tem uma faixa de monte, onde ele monta já fora da área de transição, e uma faixa de desmonte, onde ele desmonta fora da área de transição, certo? Respeitar então essas marcações que estão na pista, normalmente é uma faixa vermelha e tem um árbitro indicando onde é o monte e o desmonte. Então, super importante você respeitar aí as orientações dos árbitros e dos staffs. O percurso de corrida no GP Standard, aí sim nós teremos hidratação no quilômetro 1 e no quilômetro 2,5. Então, um atleta vai ter 2 pontos de hidratação na corrida, certo? Na corrida, sem problema algum, hidratação, o atleta não precisa levar a hidratação porque ela vai estar no percurso. Lembrando, no ciclismo não haverá hidratação. No GP Standard, com 10 km de distância, são 2 voltas, então vai 2,5, volta 2,5, completa 5 km, vai 2,5 mais 2,5, completa os 10 km. No GP Sprint, vai 2,5, retorna 2,5, 5 km, e no GP Super Sprint vai 1.250 e retorna 1.250, completando 2,5, e a partir desse momento, então, o atleta retorna, cruza a linha de chegada, provavelmente recebe sua medalha de finisher e pode fazer sua hidratação, sua massagem, enfim, aquilo que ele tiver pós-prova. Bom, na corrida, a gente sempre orienta que ele mantenha a faixa da esquerda da pista por uma questão de saída, então ele corre sempre no sentido anti-horário, tá? Siga essa orientação para evitar de haver cruzamento na saída, quando o atleta sai para correr e quando o atleta está chegando, tá? Vai ter um árbitro orientando, siga essa orientação e na hora da prova sempre terá alguém orientando o lado que você deve correr. O número de peito, ele não pode ser dobrado, ele cortado, enfim, ele serve como uma identificação dos árbitros, tanto no retorno quanto na chegada. É óbvio que nós teremos o ponto de controle, os chips serão entregues na madrugada, quando o atleta entra na transição, mas é importante que o atleta utilize seu número de peito. Caso o número de peito caia, rasgue, por algum motivo, durante a prova, né, o atleta deve, eventualmente, comunicar à arbitragem o seu número na chegada, certo? O árbitro pode chamar a atenção dele se ele chegar no retorno sem o número, porque ele precisa identificar o atleta para saber. Mesmo que nós tenhamos o controle eletrônico, é sempre feita uma dupla checagem com a identificação do número do atleta. Bom, respeitar as orientações dos staffs, não utilizar pacing com bicicleta, patinete, proibido bicicleta e patinete no percurso da corrida, porque isso pode causar um acidente com os atletas. Lembrando, se você tem alguém fazendo filmagem, vídeo,
esse atleta poderá vir ser desclassificado. Já aconteceram em outras provas e na nossa também. O patinete ou a bicicleta que está ali fazendo um vídeo, a pessoa que está filmando, às vezes está prestando atenção no atleta e ocorre um choque frontal com o atleta, com outro atleta que venha vindo. Então, é absolutamente proibido que você fique de bicicleta, patinete, você não. A pessoa que estiver fazendo a sua cobertura da sua prova, né, ela não poderá utilizar nem uma bicicleta, nem um patinete, nem qualquer outro meio que possa botar em risco os outros atletas da prova, certo? Passível de desclassificação, inclusive, desse atleta. Bom, a premiação da prova. No GP Standard, nós teremos, como é prova válida para o Campeonato Catarinense, a premiação de primeiro a quinto com troféus e medalhas e de primeiro a terceiro nas faixas etárias. O GP Sprint e Super Sprint de primeiro a terceiro, Mountain Bike PCD também de primeiro a terceiro, e todos os atletas que completarem vão receber uma bela medalha dessa prova. Bom, as considerações finais que nós temos aqui. A organização é soberana nos casos que estejam omissos a esse regulamento e a esse congresso técnico. Quando isso se aplica? Se nós tivermos um vendaval muito forte, uma chuva muito forte, a abertura, a queda de energia na cidade, enfim, nevoeiro no mar, são condições que só nós saberemos no dia e na hora da largada. Isso pode, inclusive, mudar a distância da prova, transformá-la em duátlon, enfim, isso só se decide no dia da prova. Durante a semana está frio, está quente, está chovendo, tem previsão, nada disso importa. Saberemos no dia e na hora da largada. 3 a 4 horas antes, 2 horas antes, a decisão é tomada por questões de segurança. Se o mar não tiver condições, se transforma em duátlon. Se houver uma queda de barreira ou alguma coisa, pode se encurtar, diminuir o ciclismo. Enfim, a segurança de vocês é em primeiro lugar, certo? O triatleta que cortar o percurso, e isso já aconteceu mais de uma vez, é automaticamente desclassificado, tá? O atleta é responsável por contar o seu número de voltas. Os árbitros não têm a obrigação de contar o seu número de voltas. Se ele tem que dar 4 voltas, é ele que tem que contar. Se ele tem que dar 2 voltas, é ele que tem que contar. Se ele tem que dar uma volta, é ele que tem que contar. Se alguém informar e informar errado, isso não é responsabilidade da organização. Isso faz parte da prova, tá? Recomendamos que as bicicletas estejam preparadas, ou seja, leve sua bomba, verifique seus freios, regule seu banco, leve suas chaves, para que durante a entrada no check-in você não tenha problema e seu equipamento esteja 100%. Faça novamente seu check-in, passe toda aquela listagem, né? Touca de natação, óculos de natação, roupa de borracha, gel, etc, etc, para natação. Para o ciclismo, capacete, sapatilha, race belt para a corrida, o tênis, o óculos, enfim, faça sempre a checagem do seu equipamento, tá? Nós temos 4 horas de tempo para o standard, ou seja, largamos às 7 horas, no máximo até às 11 horas, a prova toda tem que estar encerrada, né? E no sprint também temos 2 horas. Lembrando que ninguém normalmente utiliza todo o tempo que nós damos para fazer a prova. É uma prova que normalmente para a prova do standard é feita entre 1h30 e 2h30, e na prova sprint entre 40 minutos e 2 horas. Então, perfeitamente executável. No Super Sprint é uma prova muito rápida, é uma prova que normalmente a maioria dos atletas completa em pouco mais de 1 hora. Bom, eu queria deixar aqui o meu desejo de sucesso a todos vocês, que tenham uma excelente semana de preparação, e já, muito em breve, nós nos encontraremos no GP Winter Penha.